Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa e hoje ele vem pela segunda vez ao programa, uma honra para nós, um dos maiores juristas do mundo. Sorry, os que ficam com dor de cotovelo vão ter que aguentar essa. Um dos maiores juristas do mundo, do Brasil, portanto, também. Decano do Supremo Tribunal Federal e hoje uma referência, hoje, já há muito tempo, mas essa referência cresceu em razão de circunstâncias, na defesa da Constituição, dos direitos fundamentais, do Estado de Direito no Brasil. Ministro Gilmar Mendes, é uma honra tê-lo aqui pela segunda vez, neste segundo ano, nosso programa está fechando o seu segundo ano, e tê-lo aqui pela segunda vez é uma honra para nós muito grande. Honra minha, Reinaldo, Valfrido, fico muito satisfeito de estarmos repetindo o programa, o que mostra que ele sobreviveu, né, e resistiu aí a todos os desafios e, de fato, cumpre um papel importante no debate público brasileiro. Muito bem, ministro, vou começar com uma pergunta para a gente começar a esquentar aqui. De quando o senhor foi indicado ministro, depois se tornou ministro, para hoje, o Supremo era uma referência um tanto distante, assim, as pessoas conheciam mais ou menos, né? Os jornalistas sabiam o nome dos ministros do Supremo, uma ou outra pessoa eram conhecidas, mas o Supremo não ocupava, digamos, a linha de frente da cobertura política, né? E de lá para cá, né, o Supremo Tribunal Federal se tornou tanto uma referência de defesa da democracia, mas também alvo. Né? Como é que o senhor acompanhou, como é que o senhor vê essa trajetória? Isso fala a favor da nossa democracia ou, em certa medida, ou é ambíguo? Fala a favor, mas também fala contra? Não, eu acho que era esperado que houvesse essa mudança. Essa mudança era esperado porque a Constituição de 88 criou uma série de instrumentos, o controle abstrato, a DIN, a DC, a DPF, que foram sendo implementados ao longo do tempo. E eu mesmo, quando chego lá, em 2002, havia uma transição. Ministros que vinham do modelo anterior, excelentes nomes como o meu inspirador Moreira Alves e outros, mas que tinham uma certa tradição e o tribunal estava realmente nessa fase de mudança, de transição, aprendendo inclusive a lidar com os novos institutos criados pela Constituição de 88. Então, era natural que houvesse um certo recato, mas que depois se ampliasse o diálogo com a sociedade. Nesse ínterim, houve também a criação da TV Justiça, o que fez com que muitos se interessassem por acompanhar as sessões do Supremo Tribunal Federal. É um dos tópicos hoje de discussão, se deveríamos ter TV Justiça ou não. Embora seja uma discussão um pouco inútil, porque, como se sabe, nós fazemos sessões públicas, diferentemente de vários tribunais importantes do mundo, que eventualmente faz uma audiência, mas depois se fecha para a decisão. Então, as nossas audiências já são públicas e as nossas decisões são tomadas em público. Então, eu tenho a impressão de que o tribunal contribui, eu vejo, para... foi até a expressão de um colega nosso lá da África do Sul, que é um tipo de... ele dizia, de pedagogia dos direitos fundamentais. Muito boa a expressão. Realizada todo dia em público, não é? E ele veio ao Brasil, num desses seminários de cortes constitucionais, para levar essa ideia para a África do Sul, considerando, inclusive, as diversidades culturais
Então, eu tenho a impressão de que o copo está meio cheio e não meio vazio. Mas, claro, há muitas críticas em relação a isso. Eu acredito que essa ideia da pedagogia dos direitos fundamentais é um dos trabalhos, inclusive, da TV Justiça. Ministro, uma certa vertente da filosofia do direito, sobretudo de matriz anglo-saxônica, a Critical Legal Studies, irá dizer que a Suprema Corte americana é um instrumento de transformação, transmuda decisões políticas em decisões técnicas, sobretudo aquelas mais difíceis. E alguns dos exemplos, o principal exemplo seria Brown versus Board of Education, quando a Suprema Corte decide nos Estados Unidos que crianças brancas e negras poderiam estudar na mesma sala de aula, coisa que a política não havia logrado fazer antes disso. Mas o senhor não acha que muitas vezes as Supremas Cortes, inclusive a brasileira, fazem ou tomam decisões técnicas? Claro que toda decisão técnica se funda numa norma que, por sua vez, se fundou numa decisão política. Mas muitas vezes as Supremas Cortes tomam decisões técnicas que são interpretadas erroneamente como decisões políticas? Eu acho que sim, e isto pode ocorrer, porque as pessoas, às vezes, já tomaram a sua posição prévia, não é? E esperam que a Corte chancele aquela posição. Então, há esse debate. Veja que o Supremo Tribunal Federal, como outras cortes no mundo, toma muitas cautelas para tomar decisões. Muitas vezes faz audiência pública, busca experts, a opinião de experts, até porque lidamos com temas os mais diversos, e tenta auscultar segmentos importantes da comunidade. Quando também uma decisão tem impacto, porque já saiu com algum atraso, faz-se aquilo que a gente chama modulação de efeitos, né? Para que não haja uma implementação de chofre e impactante, né? Impactante. Então, em suma, a Corte dialoga com os setores da sociedade e com todos esses elementos da realidade. Acho que toma-se essa cautela. Não significa que a Corte não erre, mas ela tenta fazer decisões ponderadas. Esse é um dado da realidade. A gente pode citar casos assim, por exemplo, a questão do financiamento de campanha. Errou. Né? Se faz num contexto muito complicado. Se diz, olha, porque até se esquece da própria origem do sistema. No Brasil, o financiamento de campanha, no passado, sempre foi um financiamento de pessoas físicas. Só que se sabia, portanto, só que se sabia que as pessoas físicas não doavam e, portanto, as pessoas jurídicas faziam-no via Caixa 2. Quando eclode o episódio Collor-PC, vem-se então com a proposta, que até do nosso amigo José Serra, que diz, e proposta da Constituinte, da CPI. Da CPI. Da CPI do Collor-PC. Diz, é preciso regularizar isso, porque é uma realidade tão acachapante, por que não deixa... Todo mundo sabe que todo mundo sabe. Vem da empresa. Isso, né? Então vamos legitimar isso. E se legitimou, se colocou um valor. Só que se colocou um valor relativamente alto, que depois podia ser calibrado, que era 2% do faturamento das empresas. É um valor relativamente alto. E aí começaram as discussões sobre as corrigendas disto. E disse,
leva-se para o Supremo e vamos declarar inconstitucional. Veja, interessante isto. Vamos declarar inconstitucional a doação de campanha por empresa. E aí? Acho que foi 8-3, né? O senhor foi um dos 3 votos vencidos, né? E eu na imprensa, sozinho. Por quê? Porque assim se resolve o problema. O que começou a acontecer desde logo? Primeiro, nós não tínhamos tradição de doação de pessoa física. As pessoas não queriam se expor, aparecer que estavam apoiando um candidato, etc. Segundo, havia um elemento preocupante, porque as pessoas jurídicas agora ficariam impedidas de doar e não se animariam a expor para o Caixa 2. O que começou a acontecer? Aumento do financiamento público. Isso. Não é? Os fundos eleitorais começaram a subir. Eram 80, passa para ser 300, e assim já chegou, acho que agora 5 bi. 5 bi. Portanto, se passou para um financiamento público, não é? Ainda que exista a doação de pessoas físicas. Não é? Então, é um quadro que hoje está até em discussão. Alguns congressistas estão propondo, com alguma limitação, o retorno da doação privada de empresas. Nós vemos nos Estados Unidos como se dá, né? E talvez fosse recomendável que nós estivéssemos atentos aos sinais dos tempos, né? Acho, e que fizéssemos uma revisão. Ali foi uma decisão muito tangida pelos escândalos, pelas notícias, e ao invés de fazermos a correção, a delimitação proporcional, nós decidimos simplesmente dizer é inconstitucional a doação de empresas. Quando, na verdade, na tradição brasileira, que remonta até as eleições dos tempos militares, sempre se fez a doação por Caixa 2, mas as empresas sempre participaram do processo eleitoral por essa via. Aí, depois do escândalo Collor-PC, decide-se regularizar o sistema e depois se joga o bebê e a água fora. Depois do mensalão, aí se joga tudo. E é curioso, porque, na verdade, só por uma informação, são poucas democracias, se é que existe alguma outra, que proíbe a doação. A francesa quase proíbe a doação total. A americana permite a doação para os comitês. Não se doa o dinheiro para os partidos. Sim. Mas a doação é feita multimilionária, bilionária chega a ser, para os comitês. Né? E para os partidos, a partir do Super PACs, né? Isso, exatamente. Então, entre mandados, a doação privada... Eleições. Desculpa, Tio. Não, entre eleições, né? Isso. A doação privada está lá presente, né? Agora, vamos lá. O Supremo vive sendo alvo, né? O poder de não sei o quê, os ministros encastelados, eles criaram uma casta que eles decidem e tal. Nós já vivemos o bastante, eu, senhor, até eu gostaria de ter vivido menos, mas não quero interromper não, quero continuar. E o senhor também. Né? Em que o Supremo era alvo da esquerda, né? Alvo da esquerda, o senhor mesmo foi... né? Gilmar, conservador, reacionário, não sei o quê, tal, papapá. E aí nós vimos recentemente um Supremo alvo da extrema-direita dita disruptiva. Eu não quero que o senhor faça escolhas, obviamente. Prefiro a patrulha de esquerda, não é isso. Mas qual, se é que se pode falar assim, mas a resposta é sua. Quem compreende menos, né? Em qual dos dois momentos o senhor viu o papel do Supremo sendo menos compreendido por essas franjas que agridem ministros, que xingam, que vão para as redes. Tudo bem que agora tem rede, eles não tinham desse modo, né? Mas quem entende que menos... Segue nas ruas. Quem entende menos o papel do Supremo? Eu acho que a questão também tem sido uma questão de aprendizado, até de aprendizado institucional, não é? Ao longo
do tempo. Nós não tínhamos a tradição de uma corte constitucional forte, né? E a construímos a partir de 88. O sujeito encerra um debate no Congresso e diz, vou lá para o Supremo. Isso, né? exatamente. E eu sou minoria aqui, vou lá para o Supremo. Toma um mandado de segurança, Isso. Madinho, não sei o quê. Madinho né? e tal, uma confederação sindical, né? Uma entidade de classe, ou partido político, Sim. que tenha um representante no Congresso Nacional, Já pode. ele já pode fazê-lo. Então, houve uma ampliação e, obviamente, que isso provoca irritações, porque muda o parâmetro. Né? Antes estava se discutindo politicamente quem tinha força política de votar no Congresso, agora não. É um parâmetro Sim. jurídico. Né? E aí houve sempre muitas incompreensões. A oposição, à época, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso, que liderada pelo PT, fazia muitas impugnações às decisões tomadas no Congresso, emendas constitucionais e coisas assim. E, eventualmente, considerava boas as decisões favoráveis e criticava as decisões... Como todo mundo, né? Quer dizer, todo quando mundo, concorda com a gente acha ok. Quando discorda, você fala, mas como? Mas até onde a memória, eu acho que alcança, era um debate relativamente civilizado. Se reclamava, eventualmente, do conservadorismo do tribunal e coisas do tipo. Nos tempos mais recentes, as coisas se tornaram fisicamente perigosas. Né? Os ataques se tornam realmente muito mais rotundos, muito mais... A pregação é para bater no ministro Supremo. categóricos, né? Eventualmente matar, mesmo. Eventualmente matar. Então, a gente passa a viver uma outra quadra. Foi nesse contexto que o ministro Toffoli se animou a criar o inquérito das fake news, né? E instalou e conferiu ao ministro Alexandre a relatoria. Foi nesse contexto. E nós vimos 2 ou 3 7 de setembro feitos com fanfarras e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Em suma, deixamos de ter as paradas e passamos a ter esse frenesi. Se me permite, ministro, sem perder o fio, o senhor não perca, só para lembrar, quando o ministro Toffoli faz isso, não se tinha concluído nem o 3º mês do mandato do Bolsonaro. Foi em março, meados de março, talvez 14 de março, não sei, mas se eu errar a data também não tem importância, mas que foi antes de terminar março, foi. Foi ali, o 4781 foi ali, antes do 3º mês. Portanto, as milícias estavam organizadas para atacar o Supremo já ali, já estavam. Né? E já se falava de gabinete do ódio e coisas desse jaez, né? Então, e os ataques não se limitaram a esbirros ou agentes governamentais, etc. Não é? O próprio presidente vociferou ataques, nós vimos aqui na Paulista, lá em Brasília. Então, é uma situação realmente muito peculiar, aquela que se passa a viver. Não esqueçamos que no período anterior, ainda com o PT no poder, nós decidimos o caso do Mensalão. Não é? E foi um longo julgamento, complexo, e a decisão foi aceita. Não é? Então, é claro. Ninguém gostou do lado de lá, mas, enfim, sim, é o que temos. Convivia-se com isso. Então, nós passamos a conviver com um ambiente muito desafiador, não é? E temos que refletir muito sobre isso, né? Quer dizer, em que medida é razoável esse tipo de ataque. Eu sempre rememoro também o que se passou com a justiça eleitoral, que é quase que uma jurisdição constitucional em menor escala, porque a função dela é fundamentalmente realizar eleições livres, seguras, etc. E veja o que se fez, sapateou-se em torno do
do TSE, eu tenho na memória ainda uma frase que aparece naquela reunião de altos dignitários do governo, em que o ministro Paulo Sérgio, ministro da Defesa, então? Da Defesa, diz que usa lá uma linguagem militar para dizer que, com o convite que o ministro Barroso tinha feito para que eles fizessem a verificação da urna, eles tinham entrado na casa mata ou na casa do inimigo. Portanto, o eleitoral era o inimigo, quando aquilo foi destravado de boa fé. Acho que foi uma reunião golpista, acho que de 5 de julho, se não me engano, de 2022, então, que se está discutindo ali como impedir a realização de eleições. Isso. Barroso era presidente do tribunal, tinha instalado essa comissão, depois veio o Fachin, e esse ciclo só encerra quando o ministro Alexandre diz: acabou. Esse festival, gente, nós vamos fazer as nossas auditorias sozinhos, e o assunto se encerrou. Porque eu até já fiz ironia com isso, que toda manhã o Paulo Sérgio encaminhava uma carta para o TSE fazendo novas perguntas. E à tarde o Fachin respondia. Né? Então virou... Começou a virar assim, uma correspondência entre... Fradique Mendes. Sabe assim, uma coisa para... Ministro citando essa de Queiroz. Para coagir o Tribunal Superior Eleitoral, né? Quando, na verdade, todos sabiam, a construção das urnas se deveu muito às instituições militares, o ITA, o IME, portanto, na verdade, todos sabem que não havia fraude, mas, em suma... E o senhor tem razão, isso era discurso até, isso aqui sou eu falando porque é uma questão factual. O então presidente dizia: ninguém mandou nos convidar. Se o comandante das Forças Armadas sou eu e eles nos convidaram, eu não topo. Então virou uma conversa de maluco. Sim. Porque é como se tivesse chamado os militares para eles fazerem uma intervenção no processo eleitoral. Ministro, a história demonstrou, a história subsequente demonstrou, como vocês disseram, o acerto do ministro Toffoli ao abrir esse inquérito e a boa condução que lhe deu o ministro Alexandre de Moraes, às vezes sob pesada crítica, mas as descobertas desse inquérito mostraram que também acertou o ministro Alexandre. Todavia, o senhor não acha... Porque, na realidade, esse inquérito ele começa como uma iniciativa para proteger a democracia, para proteger o acesso à informação verdadeira, e ele se convola num instrumento de proteção da própria corte. Uhum. Né? Ele se transforma num instrumento de proteção do Supremo enquanto instituição da República. O senhor não acha que falta a nossa Constituição, justamente porque nunca se imaginou, desde a redemocratização, que nós sofreríamos o que estamos sofrendo e o que sofremos no passado recente, instrumentos de proteção do Supremo, como uma procuradoria própria ou então destacamentos policiais que possam investigar atos atentatórios à dignidade da Corte e à incolumidade física e moral dos ministros? Tudo isso nós temos que discutir. Em princípio, temos instituições encarregadas disso, por exemplo, a própria Polícia Federal, né? Que é uma polícia da União. No Distrito Federal, nós vimos a vulnerabilidade durante aquelas manifestações. Eu acompanhei um dos 7 de setembro, acho que 2, em que carros chegavam até o Itamaraty e depois ameaçavam passar e eventualmente chegar, não é, ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal, em suma, caminhões que poderiam colocar aqueles prédios todos abaixo, né? Então, e nós tivemos, nesse episódio do 8 de janeiro de 2023, né? Nós tivemos o problema da própria falha da polícia do Distrito Federal, que é uma pedra cantada, essa questão da... Eu fiz assim porque falha ali, né? Teve uma hora que eles abrem a guarda
para que os golpistas passem, né? Quer dizer, eu nunca vi aquilo. Então, e quem defende uma corte em casos que tais, né? Com todo o comprometimento? Aproveitou-se daquelas circunstâncias, o Lula tinha tomado posse no dia 1º, tinha sido tudo tranquilo, né? E aí se faz aquela cena com pessoas que vinham dos acampamentos. Sim. Acampamentos consentidos. Uhum. Eu tenho sempre repetido isso. Não se faz acampamento em frente de quartel. Não se faz acampamento em frente de hospital. Né? Por razões diferentes, mas... O senhor que ama tanto Portugal, eu faço sempre a brincadeira, e tem seus amigos juristas portugueses, eu faço sempre a brincadeira seguinte: se eu entrasse lá no quartel para declamar Camões, eu começo a declamar Camões, lá na área do quartel, apareceria alguém com uma arma, fala assim: sai daí, maluco, aqui não é lugar de declamar Camões. Por que era lugar de pedir golpe? É isso. Então, tanto é que um dos impasses que se tem no dia 8 é o impasse da retirada daquelas pessoas, depois da invasão e tal. E aparentemente alguns militares disseram: eles não vão sair hoje, né? Vão sair amanhã, teve negociação e coisas assim. Então, a rigor é como se tivesse um consenso, uma permissão para que eles ali se estabelecessem, lá ficassem e usassem luz e água da União, não é? Portanto... Instalasse 3 ou 4 cozinhas industriais. Isso. Sabe, então, uma série de coisas erradas, né, que foram feitas nesse contexto, e que, obviamente, nós temos que trabalhar para não deixar que isso se repita. O Congresso funciona com 513 parlamentares, deputados, né, 81 senadores. É preciso dialogar. Então, se estabelecem também algumas premissas no sentido de dizer: vamos tentar sair disto e talvez minimizar o movimento que, de alguma forma, reflete sobre facções congressuais. Sim. Né? Parlamentares que participaram disto, né? E que agora estão votando em novas presidências. Então a gente tem que fazer uma leitura política desses fatos, agora não transigir com isso. É o que eu ia falar. Existe algum jeito de sair disso que não seja punindo os golpistas? Não vejo. E veja que agora estamos nessa nova fase em que a Polícia Federal fez investigações muito sérias. Esse material está nas mãos do Procurador-Geral e que sugere participação de pessoas, não só para eventualmente dar golpe, mas para matar. Não é? Se pensou em matar Alexandre de Moraes. Isso. Pensou em matar o presidente Lula. E tem gente tentando banalizar isso. Se tentou matar o vice-presidente Alckmin. Veja, se planejou, né, e discutiam essas alternativas. Então, veja, nós estamos falando de coisa muito grave, muito grave, muito séria, não é? Que repugna a nossa tradição democrática, né? Então E é diante disso que nós estamos agora. Mas me parece descabido, diante do quadro democrático e do padrão democrático da Constituição, a ideia de uma anistia, né? Parece que uma anistia, nesse caso, afrontaria... Ela não existe. Ela viria para afrontar o Supremo, para alguém... Para dizer assim, os julgamentos do Supremo não valem, é isso? Quer dizer, é um debate muito... estranho esse, né? Ou sequer um tipo de anistia para crimes dessa gravidade, né? Então, a mim me parece que nós temos que ser muito críticos. Eu acho que, ao contrário, nós devemos
procurar julgar esses casos. Isso. Nos esforçar no sentido do julgamento desses casos. Me parece que essa deve ser a determinação. E veja que as investigações andaram bastante. Sim. E rapidamente. E justiça se faça a própria Polícia Federal, né, que conseguiu trazer dados relevantíssimos da participação de pessoas relevantes naquele contexto político, né, e como que elas estavam articulando, inclusive para impedir a posse do presidente. Isso. Eu acho que é importante, diante dos nossos espectadores e das dúvidas que surgem, talvez explicar o motivo pelo qual isso não significa uma afronta à liberdade, à autodeterminação dos povos e à liberdade de escolher um candidato. Acho que se a gente olhar o próprio texto constitucional, traz esses paradigmas, não é? Deseja eleições livres, mas eleições limpas. Essa é a abordagem. Por isso que, eventualmente, pessoas que tenham sido condenadas criminalmente durante todo o período do cumprimento da pena, elas ficam também inelegíveis. Pode até haver algo mais. E assim por diante, né? Absolutamente comum. E tem funcionado de forma razoável. Além das questões de abuso de poder, que a Justiça Eleitoral também constata e coloca aí tem muita discussão se é pena ou não, mas coloca um grau de inelegibilidade, né, para um período razoável. E isso tem funcionado para impedir que a disputa eleitoral se torne um vale tudo, né, em que as pessoas desrespeitam todas as regras, inclusive de civilidade eleitoral. Então, e nós conseguimos no Brasil um bom estágio de desenvolvimento com a justiça eleitoral, não é? Estabelecendo limites, estabelecendo a possibilidade de cassação por abuso de poder, né? Por abuso de poder financeiro, por abuso de... Aliás, que é uma competência específica da Justiça Eleitoral, que eu acho assim, porque na mudança que alguns querem fazer na lei da ficha limpa, então todos os outros crimes, tudo bem, continua na elegibilidade de 8 anos. Agora, abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação, só de 2 anos. Mas abuso de poder político numa eleição é uma coisa muito grave. Sim. Porque ela frauda a vontade do cara. Sim. E a mesma coisa abuso de poder econômico, não é uma coisa qualquer. Não, se estivermos falando, por exemplo, de compra de votos... Pois é. Nós estamos falando de coisa gravíssima. Informação falsa. Né? É pouca coisa isso? A fake news, né? Usada de maneira... os meios de comunicação? Abusiva. Em suma, que são definitivas. E nós temos na própria história do país. Claro. Uso de informações falsas que são definitivas. Sabe, você roubar dinheiro público é tão grave como roubar institucionalidade. Ou invertendo, roubar institucionalidade é tão grave como roubar dinheiro público. Se não for mais. Se não for mais. Isso. Porque isso é permanente. Assim, é um crime que tem desdobramento. O que o ministro está dizendo é que tem gente que foi eleita na história da nossa democracia na base de mentira. Mentira contada às vésperas da eleição. E isto Você pretende agora fazer disso que não é tão grave assim. É muito grave. Ou fazer uma dosimetria diferente. Né? Como é que o senhor vê isso? Ou seja, o problema da segurança pública e o papel do Supremo, já que nós estamos diante de uma situação em que o executivo tenta uma alteração da Constituição para a redistribuição das competências constitucionais
pra justamente investigar e coibir o crime organizado? Eu acho que essa é uma questão fundamental, a questão da segurança pública. E de uns tempos para cá, eu ganhei a convicção de que o modelo de divisão de competências na Constituição está equivocado. Quando Sim. confere a estados a competência para a questão da segurança pública. Não é? Então, a mim me parece que isso precisa ser revisto. Pontualmente, a Constituição contém dispositivos que permitem, por exemplo, que em determinados crimes a Polícia Federal faça a investigação, ainda que o crime seja da Justiça estadual, né? Então já tem algumas questões. Mas a União tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem as Forças Armadas, né? Tem todo o sistema de informação, Receita Federal, COAF e tal. Portanto, tem condições, né, de exercer um maior controle. E o crime, como você mesmo apontou, deixou de ser um crime localizado territorialmente, né? Ele é ou interestadual ou internacional. Não é? Uma das organizações, o PCC, a gente não precisa falar uma das organizações, sou eu falando, é o ministro. O PCC tem representação hoje em quase todos os países europeus. Pois É bom que se saiba. Então, diante disso, me parece que é muito razoável que se discuta um modelo de integração. Além do que, por exemplo, a União tem a Receita Federal. Sim. Não é? Que também tem instrumentos, subsídios para a fiscalização. De modo que um modelo mais integrado seria extremamente razoável e recomendável. Claro. Acho que isso teria que se buscar. Por outro lado, a mim me parece, nós estamos até discutindo essa questão que está posta no Supremo sobre condicionamentos para a ação da polícia. Isso foi durante a pandemia, mas se projetou para além disso, no Rio de Janeiro. Eu até conversei com alguns interlocutores que estão nesse esforço. É um julgamento em curso no Supremo. Um julgamento em curso. Eu disse, olha, talvez o debate tenha que ir para além disto, porque a premissa da ação é que a polícia precisa de tomar certas cautelas para, por exemplo, subir um morro. Né? O que é razoável, né? Que não saia fazendo matanças, que não saia sacrificando pessoas, né? E como todos nós sabemos que ocorre. Por outro lado... É recebida a bala de fuzil. Isso, dentro de territórios ocupados. Isso. Portanto, aqui há uma injuridicidade maior, que é a existência de territórios ocupados. Isso. Portanto, nós teríamos que nos organizar para banir isto. Claro. Encerrar acabar com essa história de domínio, seja, no caso do Rio, seja do tráfico, seja das milícias. Né? Isso teria que ser claro. Né? Então, me parece que essa união que se busca é fundamental, no sentido de que há atividades que são mesmo de inteligência, a Polícia Federal tem, a Receita Federal tem, né? Para subsidiar, inclusive, as investigações. Então, me parece que teria que haver, de fato, um esforço de integração. E não essa disputa um tanto quanto naif, infantil, de que, não, essa competência é minha. Não, ficou uma coisa ridícula. Aí sou eu falando, não, ministro, mas ficou uma coisa ridícula dos governadores. Não, estou invadindo a minha competência. Segurança é comigo, porque minha polícia é assim. Como se um Estado tivesse condições de mapear o crime organizado. Não tem. Que é nacional e internacional. Internacional não tem. O senhor está dizendo, tem Receita, tem COAF, tem um monte de coisa. Ou se tem o governo federal,
Ou não se tem nada. Congelamento de bens, por exemplo, congelamento de contas bancárias, aquisição de imóveis, lavagem, não é? Então, uma série de crimes que, inclusive, estão na esfera federal. Então, me parece que a palavra deveria ser integração e não disputas. Agora, o problema é que essa questão também, por razões às vezes não muito nobres, ela é por demais politizada. O Rio, por exemplo, num dado momento, fragmentou a Secretaria de Segurança em 3. Não é? E imagina, então, como fazer... Tem a Secretaria da Polícia Civil, a Secretaria da Polícia Militar e a Secretaria da Polícia Metafísica, porque eu não entendi também qual é a terceira. Então, eu sei qual é a primeira e a segunda, a terceira. Quando já se tem tanta dificuldade de coordenação, né, parece que o intuito é tornar as coisas mais... Difíceis, mais complicadas. E vi governadores fazendo uma crítica um pouco obtusa, porque, assim, no meu estado, a minha polícia cuida disso aqui, porque a minha polícia é muito melhor do que as outras. Quando ele não tem nenhum cadastro integrado com os outros estados. Isso. Sim, Não, e com essa fronteira seca que nós temos, gigantesca, com pessoas se instalando do outro lado do país e exportando drogas para cá. Então, tudo isso exige, não é, um tipo de interação que precisaria ser olhado com maior cuidado e desprendimento, não é? Isso. Você sabe que o ministro Gilmar Mendes tomou uma porrada hoje da Gleisi Hoffmann. Ela não citou a gente, estou brincando. Ela deu uma entrevista super fofa aqui, mas ela não gostou desse papo de semipresidencialismo, ela não gostou. Não gostou, disse que semipresidencialismo é tentar dar ao governo para quem não ganhou a eleição e não sei o que e tal. Eu defendo ser presidencialismo, o ministro também já manifestou simpatia. Eu lembrei para a Gleisi Hoffmann, e nós vamos entrevistar, inclusive, o marido dela aqui, o Lindbergh Faria. O querido Lindbergh Faria. Mas eu lembrei para ela que, por exemplo, Gustavo Lima jamais seria eleito primeiro-ministro no Brasil. O cantor sertanejo. Você fez uma cara de que nem sabe quem é Gustavo Lima, que foi maravilhoso. Eu sei bem quem é Gustavo Lima. E por causa dele, eu fui procurar na Constituição quais eram as condições de elegibilidade. Que são, infelizmente, só 2. Ser brasileiro nato e ter mais de 35 anos. Isso, para o caso dele. Então. E eu disse, olha, presidente do PT, o Gustavo Lima jamais seria eleito primeiro-ministro, mas ele poderia ser eleito presidente. Né? Assim como eu acho, aí sou eu falando, Bolsonaro jamais seria eleito primeiro-ministro, mas ele foi eleito presidente. Por que o semipresidencialismo, a seu juízo, aí é uma ideia intelectual, porque não tem nada em votação. Né? O ministro pode se posicionar. Como eu também acho, é uma boa ideia. E por que essas críticas de que querem botar no governo alguém que não foi eleito, não é uma boa crítica, a seu juízo? Eu acho que nós hoje já vivemos uma situação de grande influência do parlamento, né, na vida em geral. A questão das emendas mesmo, né, nós estamos vendo a influência do governo, do governo, né, do parlamento. Alguma coisa, as emendas chegaram a 300 bi. Quer dizer, portanto, metade do orçamento livre, né, está sendo usado nas emendas, sem nenhuma responsabilidade. Então, esse é um dado só para a gente... Desculpa, no ano 50 bi, né? Quando a gente pega no curso do mandato... 50 bi. 50 bi. 50 bi. Isso. Portanto, o governo terá mais 50 bi. Né? Sim, isso. É isso. Dividido meio a meio. Meio a meio. Né? Então, é um valor né, estratosférico. Sem prestação de contas. Né? E com grande dificuldade de ter uma aplicação racional. Né? Por outro lado, nós poderíamos constituir um sistema com amarras que permitisse
a eleição de um primeiro-ministro com uma base sólida para fazer um governo sólido, né? Inclusive com contratos de coligação ou de coalizão. O presidente da República continuaria sendo eleito diretamente e teria determinados poderes, inclusive o de supervisão do funcionamento do governo, podendo eventualmente dissolver. Então, seria um pouco essa ideia que talvez a gente pudesse adotar um modelo parlamentarista, mas com um presidente que pode ser mais forte ou menos forte, né, de acordo... Ou mais francês ou mais português. Isto, né? Né? De acordo com os critérios culturais que pudéssemos desenvolver. Só para explicar, ministro, mais francês, quer dizer, mais forte, mais português, um pouco menos forte. Isto. E um primeiro-ministro mais ou menos estável também. Isto. O que exigiria, por exemplo, o tal voto de desconfiança construtivo. Só se derruba para colocar outro. Isso. E não para ficar num estágio de não governar. Não saber quem governa. E na França eles maltratam o primeiro-ministro que eles derrubam. Isso. Eu tive a oportunidade de assistir o Gabriel Attal, o recém-deposto primeiro-ministro, que é muito jovem, muito inteligente, dando uma explicação na comissão de orçamento sobre o uso do dinheiro, a alocação lícita do dinheiro, mas é de uma violência. Violência retórica. Retórica, assim, é duro. É duro. Então, a minha impressão é de que... Pior que a Assembleia de Condomínio. De alguma forma, a gente já vive um modelo diferente. E em alguns casos, um parlamentarismo sem responsabilidade. Não tem, eu falei hoje na rádio, tenho falado, não tem em nenhum lugar do mundo assim. Onde tem? Não tem. Maneja metade do orçamento. 50 bi. E ali, não é metade, mas pelo menos é um terço do dinheiro livre. Só para eles. Sem prestar contas, Enquanto a Constituição diz que o presidente é o diretor-geral da administração pública federal. Não tem lugar nenhum. Ou seja, quem responde é o presidente. Mas ele só tem metade do orçamento à sua disposição. E uma resistência enorme naquilo que eram emendas de racionalização, por exemplo, emendas de bancada, que em geral eram projetos em que a bancada de um dado estado se unia, o governador vinha e tal, portanto algo de projeto estruturante. Isso também está se dissipando no contexto geral. Não, concordar e não cumprir. Eu falar, não, vai ser estruturante. E se transformou, na melhor hipótese, num instrumento eleitoral. Né? Sim. Na melhor hipótese. Quando é bom, quando é uma história boa. E com problemas. Nós estamos com, eu não sei agora, um número elevado de inquéritos investigando as emendas parlamentares. E aí vão aparecendo esses filhotes, né, que ao lado da obra, aí aparece também os personagens que administram essas entidades, OAS... Ou no lugar das empreiteiras apareceram as tais ONGs. Isto. As ONGs que não... Que é o nosso o querido Flávio Dino, querido porque eu acho que ele faz tem um excelente papel no Supremo, enfim, mas o Flávio Dino disse, dá para botar na internet, vocês são ONGs, né? Somos. Dá para botar na internet o que vocês fazem com dinheiro? Não dá. Porque ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Não, vejo que isso é extremamente sério, não é? E problemático. E boas ideias, como das organizações sociais, também às vezes deturpadas. São deturpadas. É claro que temos que melhorar o sistema de fiscalização e tudo,
mas seria muito bom que houvesse aqui maior responsabilidade. E o semipresidencialismo poderia dar conta disso, porque o Congresso se responsabilizaria, não é? Com certeza. Assim, eu juro que o ministro não está querendo impedir o governo. Não, nem eu quero impedir, presidente Hoffmann. O que a gente quer, assim, que alguém responda por isso, por esse gasto. E o presidente eleito por uma maioria absoluta teria uma grande influência na composição, inclusive, do governo e poderia fazer boas articulações, né? Então, me parece... E é possível encontrar um modelo equilibrado em que o Congresso daria as suas contribuições decisivas para a formulação de políticas públicas, né? Mas não precisaria sair aí nesse processo. Teria que governar. A maioria teria que, de fato, compor o governo. Eu tenho expectativa que um projeto desse tipo vai começar a ser discutido e amadurecido. Depois de 22 anos de Supremo, o senhor não tem momento que, às vezes, fala, tem vontade de curtir minha vida? Já fiz demais para o Brasil? Eu não sei se já fiz demais no Brasil. Eu devo muito ao Brasil, na verdade. O Brasil me deu a oportunidade de fazer coisas interessantes. Toda essa coisa de controle abstrato de normas, controle concreto, toda essa coisa eu consegui desenvolver. Eu servi o Brasil inicialmente no governo Fernando Henrique Cardoso, que era um dream team, né? Um grupo de gente muito qualificada. Eu me sentia muito bem lá. Esse time tinha Pelé, então, só para vocês terem uma ideia. Tinha mesmo Pelé, era ministro dos esportes. De vez em quando eu digo para os estrangeiros... esses santistas, eles são assim mesmo, tá? Vocês vão de perdoar. Participei de um governo que tinha Pelé. Então, de vez em quando eu digo para os estrangeiros que eu fui colega de Pelé, eles querem saber em que posição eu... O que o Gilmar diz, não, era centroavante, ele passava a bola. Mas, então a gente fez uma série de trabalhos interessantes. Se você pensar, o governo Fernando Henrique Cardoso, a par do real, lei de responsabilidade fiscal, toda essa questão que esses dias até o Supremo terminou de julgar sobre a questão do sistema bancário, né? Que gerou, inclusive, uma ação de improbidade contra o Serra, o Malan e o Pedro Parente. Então se fez assim... O Brasil civilizado de hoje se deve muito ao governo Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho muita honra de ter dele participado e de ter influenciado. Naquela época falavam muito mal de mim, dizendo que eu era o pai das medidas provisórias e tal, né? E tal. Não rechaço também a imputação. Né? Sensacional. E ainda hoje dizem que o senhor controla 80% dos votos do Supremo. Não perco o fio, mais uma vez eu falei assim, nossa, ministro, mas fala que o senhor manda em todos os votos do Supremo. O ministro falou assim para mim, brincando, não desminta. E aí fui para o Supremo. Eu dizia que ficaria lá 12 anos. O tempo de mandato de um juiz da Corte Constitucional. A vida foi mudando, né? A Corte Constitucional Alemã. Da Corte Constitucional Alemã. Isso. Da Corte Constitucional Alemã. Isso. Então, é um parâmetro adequado. As circunstâncias foram mudando e tal, e eu dizia, poxa, talvez eu deva ficar aqui mais um tempo, talvez eu seja útil. E aí o tempo foi passando, né? Os meus colegas indicados pelo governo Fernando Henrique já saíram, Ellinger e Jobim, vieram novas
composições, nós fomos interagindo e, obviamente, de quando em vez, em determinados momentos, a gente pensa, poxa, eu podia fazer algo diferente, né? Eu nunca deixei das atividades acadêmicas, o que me dá bastante prazer. Ele escreve muito, ele tem muitos livros, ele tem muita obra, um dos maiores juristas do mundo, Leciona. inclusive leciona. Então, isso me conforta. Há momentos que a gente pensa, poxa, talvez já fosse a hora de parar. Não. Mas em seguida vem desafios. Por exemplo, se a gente hoje está falando do governo Lula, não é? De alguma forma isso teve uma virada na minha turma, na segunda turma, e que fui eu que conduzi. Né? Sobre a suspeição, que já não era mais a incompetência, mas a suspeição do juiz Moro. do Né? juiz Moro. Em suma, são fatos importantes. O senhor fica até o ano de Acho que 2030, né? 2030? Vamos estender até os 80? Uma boa ideia. Não. Mas não, tá bom, 75 anos. Não, a gente começa a pensar mesmo em Eu nunca vi o senhor pensar. Eu sei que eu preciso terminar, o ministro também quer ir embora, mas a gente se fala. Todo mundo sabe que o ministro não me chuta, ele me trata bem. Eu nunca vi o senhor cansado. Uhum. O senhor gosta de fazer? Gosto, sim. Gosto. O senhor se diverte também, porque se é uma divirto. coisa que não se sabe de Gilmar Mendes, é que é muito bem-humorado. É um temperamento muito... Bom vivant no seguinte sentido, é um estudioso, mas ele não sofre. Ele E sobretudo, destemido. Destemido, corajoso. Mas eu me divirto, assim. Eu acho importante esses desafios e essas contribuições. Um pouco desse sistema de controle de constitucionalidade É obra sua. é um pouco obra minha. Eu vivi... Em grande parte obra sua. Isso. Então, hoje já estou dialogando com outras pessoas aí que estão dando contribuições importantes, mas de alguma forma eu dei uma contribuição importante, né, nesse sentido e ajudei depois, porque a vida tem os seus encantos e tem os seus desafios, mas comigo ela foi muito generosa, porque ela permitiu que eu trabalhasse esses textos que viraram textos de lei, né, e que depois fosse ao Supremo e lá ficasse aplicando, portanto, dando um pouco o sentido dessas coisas. Eu chego lá com 46 anos, então eu cheguei com tempo suficiente para poder também dar a minha interpretação, né, e isso acho que foi útil, né? É claro, se me perguntar, teve um momento de desânimo, claro, a gente tem. Poxa, as coisas não estão andando como se espera, mas no momento seguinte a gente já supera Então, minha ultimíssima pergunta, é ultimíssima mesmo. O senhor está otimista com o Brasil? Eu sou otimista com o Brasil, eu sou otimista. E com a democracia brasileira? Isso, que eu acho que dá sinais de vitalidade. E a gente tem capacidade de se reinventar, de fazer, de consertar as coisas eventualmente erradas. Você vê, nós tivemos, por exemplo, já sob a Constituição de 88, o governo Collor, com aquela coisa do plano econômico e tal, congelamento e tudo, e dá errada. Daqui a pouco, com o seu sucessor, que era o vice-presidente, Itamar, se engendra, né, o plano real.
E veja a transformação que isso trouxe para o país, em todos os campos, Claro. né? A partir da estabilidade financeira. E aí o governo Fernando Henrique deu uma contribuição enorme a um certo iluminismo, né? A regras gerais, a ideia da privatização e até hoje estamos focados por... O drive ali que é dele. Que é dele, né? Então o Brasil às vezes faz coisas equivocadas, mas também tem capacidade de corrigir, né? Recentemente tivemos, em função desses episódios todos, populismo, tivemos a eleição do Bolsonaro, mas depois o país também encontrou força para fazer as corrigendas. E se a gente olhar o cenário mundial, me parece que o Brasil não se sai mal A nossa resposta perto da americana, por exemplo. Né, quer dizer, se a gente olhar, né, nós estamos no bom caminho, estamos com um crescimento razoável, respeitosos dos direitos, né? Então, a mim me parece que sabemos valorizar, né, toda essa nossa natureza, todo esse nosso potencial. É claro, sempre se pode dizer, podemos fazer melhor, evidente, né? E tal. Mas a política e a democracia impõem limitações, porque você tem que tolerar o outro, né? Para compor. Então, alguns sonhariam com um ditador iluminado, né? O tirano de Siracusa, né? Que o Platão já falou, não funciona. Tá. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, Valfrido, ministro, você que está acompanhando. Trata-se de um dos homens mais importantes do Brasil, de um dos homens mais brilhantes do Brasil, a quem se atribuem poderes quase místicos, né? Porque tem essa fama de que a gente é amigo, né? Mentira, mas de qualquer modo existe essa fama. Como é que é Gilmar? Né? Gilmar é um homem brilhante, Gilmar é um homem simples, Gilmar é um homem engraçado, Gilmar é um homem destemido, Gilmar é um homem poderoso. Ah, olha como o Reinaldo puxa o saco de Gilmar. Não, eu estou falando de um ministro do Supremo que veio dar uma entrevista. Você viu o Gilmar puxar alguém no canto e falar assim, não me pergunte sobre isso? Jamais. Eu já entrevistei gente 500 mil vezes menos importante que chegou para mim e falou assim, dá para você não me perguntar sobre tal coisa? Eu disse, não dá. Se quiser dar entrevista, é perguntando sobre isso ou sobre o que ocorrer no curso do programa. Esse senhor não fez exigência nenhuma, porque ele é Gilmar Mendes, né? Gostou? Se inscreve no canal, é isso aí. Ministro, muito obrigado, mais uma vez, uma honra gigantesca. Honra minha, fico muito satisfeito de vir aqui bater esse papo. Bacana, obrigado, ministro.